Você é patético. O que essa mensagem diz? Diz assim: por que sinto raiva do JD? Mais cedo, quando estávamos na cama e ele tocava o rosto do Jay, quase chorei. Quero amá-lo, mas só sinto raiva e vontade de socar ele. Meu Deus, isso soa tão ruim. Bem-vinda ou bem-vindo de volta, e obrigada por estar aqui. Eu sou a Cassie e este é A Wicked World. A história que eu tenho para vocês hoje é sobre um menininho de 18 meses que foi morto por alguém que não precisava estar na vida dele e que já havia deixado bem claro que o desprezava. Esta é a história de Jackson Williams. Jackson Drew Williams nasceu em 25 de junho de 2022 em Tallahassee, Flórida, filho de seu pai, Julian Williams, e de sua mãe, Sheila Angelus Garnica. Ele também era conhecido pelo nome Romeo Angelus, que era como sua mãe o chamava, e pelo apelido JD. Ele era um garoto extrovertido que gostava de balbuciar e divertir os outros. Jackson também adorava carros, Oreos e salgadinhos com molho salsa. Parece que os pais de Jackson nunca chegaram a ficar oficialmente juntos, já que a mãe dele, Sheila, era casada com outro homem na época em que ficou grávida do garotinho. Não se sabe se ela e o marido ainda estavam juntos ou já em separação. Quando Jackson nasceu, sua mãe escolheu o nome Romeo Angelus e o registrou assim em sua certidão de nascimento. Julian só foi avisado várias horas depois que seu filho nasceu. Mas assim que ele soube da notícia emocionante, ele foi correndo da Geórgia para a Flórida, onde Sheila morava. Quando o pai chegou, Sheila disse que ainda não havia escolhido o nome para o bebê. Então Julian sugeriu o nome Jackson Drew. Ele não fazia ideia de que o bebê já tinha outro nome oficial. Agora, a Flórida tem uma lei que diz que, se uma mãe é casada quando dá à luz, o marido dela deve ser listado na certidão de nascimento como o pai, a menos que um tribunal decida o contrário. Ou seja, o marido de Sheila provavelmente foi incluído no documento, e Julian não sabia, pois nunca recebeu a certidão de nascimento de Jackson. Então, parece provável que Sheila não queria que Julian soubesse que ela já era casada. Nos primeiros 2 a 3 meses de vida, Jackson morou na Flórida com a mãe dele. Durante esse tempo, Julian o via a cada 2 semanas, mais ou menos. Depois, a mãe do garotinho, Sheila, foi para o México. Acredita-se que ela foi para lá para ajudar a própria mãe a voltar legalmente para os Estados Unidos, depois que ela havia sido deportada para o México, junto com os 2 filhos de Sheila, dos quais tinha a guarda. Então, Sheila foi embora em outubro de 2022 e deveria voltar por volta de janeiro. No entanto, a partir de outubro, Jackson ficaria sob a guarda do pai. Como Julian trabalhava em tempo integral, sua irmã Ashanti Burr ajudaria a cuidar de Jackson. E às vezes a mãe de Julian, Elizabeth Williams, também ajudava. No entanto, ela fazia quimioterapia para tratar o câncer, o que tornava muito difícil para ela ajudar. No início de 2023, Julian conheceu Trinity Pogge, de 18 anos, que estudava na Universidade Estadual do Sudoeste da Geórgia. Trinity era uma rainha da beleza, que foi coroada Miss Donaldsonville em 2023, o mesmo ano em que ingressou na faculdade. Ela morava em um quarto compartilhado no alojamento do campus e estudava para ser enfermeira. Quando Julian e Trinity se conheceram pela primeira vez, as coisas entre eles eram bem casuais. Isso porque Trinity não tinha tanta certeza sobre namorar alguém que já tinha um filho. Isso mudaria em junho de 2023, quando ela começou a se acostumar com a ideia. E a partir desse momento, ela e Julian ficaram mais sérios. Depois disso, Trinity pareceu criar um vínculo rapidamente com Jackson e começou a ajudar Julian a trocar, alimentar e dar banho nele. Mas então, apenas alguns meses depois do início do relacionamento, Trinity começou a ter dúvidas e enviou uma mensagem para o namorado dizendo:
Eu te disse desde o começo que sempre tentaria amar JD como se fosse meu. Mas desde que eu e você ficamos mais sérios, toda vez que vejo ele, eu só fico com raiva do mundo e sinto uma raiva no fundo do meu coração. Eu não sei o que é. Talvez por eu ser tão jovem, sei que, ao me comprometer com você, estaria me comprometendo com ele também. Você tem 24 anos e eu tenho 18, e eu sei que a diferença de idade não é tanta, mas você tem um filho e mais responsabilidades do que só me mimar. Eu não quero ser a segunda mulher a ter um filho seu. Queria ter sido a primeira, mas isso não vai acontecer. E eu não acho que consigo continuar em um relacionamento com você tendo isso na minha cabeça. De alguma forma, o casal superou isso e continuou se encontrando. Pessoalmente, eu não sei como você consegue ficar com alguém que não gosta do seu filho. Eles são como uma pequena extensão de você. Eu me sentiria ofendida e pensaria, por que você não acha meu filho incrível? Então, em novembro de 2023, Julian deixou Jackson sozinho com Trinity pela primeira vez. Mas enquanto ela estava cuidando dele, Trinity afirmou que o menino bateu em uma gaveta, o que resultou em um hematoma no rosto dele. Julian decidiu sair mais cedo do trabalho, buscar seu filho e voltar para casa. Quando ele confrontou Trinity sobre o machucado, ela começou a chorar e insistiu que nunca teria machucado Jackson de propósito. A partir de 8 de janeiro de 2024, Julian e Trinity se encontraram algumas vezes e passaram algumas noites juntos. No entanto, eles também estavam discutindo bastante. E em um momento, Julian decidiu não ficar com Trinity no quarto dela no dormitório e, em vez disso, foi para um hotel. Trinity apareceu depois no quarto do hotel para conversarem, mas acabaram brigando mais. Furiosa, ela saiu e dirigiu de volta ao dormitório. Em seguida, Trinity avisou o namorado que sofreu um acidente de carro, deixando-o em pânico. Mas quando ele foi até lá para ter certeza de que ela estava bem, descobriu que ela estava mentindo e o manipulando. Ela tinha inventado tudo isso, mas mesmo assim eles continuaram juntos depois disso. Na noite de 13 de janeiro, o casal se encontrou para jantar e Trinity pediu especificamente para Julian levar Jackson junto, porque sentia saudades dele. Mas enquanto eles estavam comendo, o garotinho começou a chorar, e isso imediatamente deixou Trinity chateada. Mesmo assim, depois foram fazer compras juntos e passaram a noite no quarto de Trinity no dormitório. De acordo com Trinity, ela e Jackson dormiam no colchão inflável enquanto Julian ficava na cama suspensa dela. Mais ou menos na mesma época, Trinity mandou uma mensagem para sua colega de quarto, Paris, perguntando: "Você vai voltar de manhã? De alguma forma, eu acabei ficando com JD." Paris respondeu: "Sim, eu vou voltar. Como isso aconteceu?" Trinity disse a ela: "Julian me fez sentir mal porque já era tarde e JD estava muito manhoso, então pediu que eles ficassem." Paris perguntou de novo: "O que vocês vão fazer hoje à noite?" Ao que Trinity respondeu: "Não faço ideia. Acho que provavelmente vou dormir no colchão inflável na área da pia. Não aguento mais ficar perto do JD. Ele me odeia e eu odeio ele." Paris respondeu: "Trin, isso é tão errado. Faça ele dormir no colchão inflável com o filho dele. Essa criança não é sua e vocês não estão juntos." Trinity respondeu: "Eu disse a ele que depois de hoje à noite é melhor não me procurar." Trinity depois contou para Paris em uma mensagem que tentou acordar Julian para ajudá-la com Jackson, mas ele só colocou o menino ao lado dela e deixou o bebê rolar para fora da cama. Na manhã seguinte, 14 de janeiro de 2024, Julian deixou Jackson sozinho com Trinity no quarto do dormitório. Paris, sua colega de quarto, não estava lá. Julian então foi ao Walmart buscar uma pizza para os três comerem e ficou fora por cerca de 35 minutos. Mas enquanto o pai estava voltando para o dormitório, Trinity mandou uma mensagem para ele dizendo que Jackson não estava respirando. Julian imediatamente correu o resto do caminho até lá e encontrou seu filho inconsciente e vomitando. Jackson foi então levado às pressas para o hospital Phoebe Sumter, em Americus, Geórgia, onde mais tarde seria declarado morto. O menino de 18 meses tinha hematomas na cabeça, inchaço no rosto, fígado lacerado e fratura no crânio que resultou em uma hemorragia cerebral. Os ferimentos dele foram catastróficos. Foi determinado que Jackson havia sofrido uma fratura no crânio e uma hemorragia cerebral cerca de 30 minutos a 1 hora antes de ser levado às pressas para o hospital.
Então, durante o tempo em que ele ficou sozinho com Trinity... Mas, de acordo com Trinity, o menino só sofreu esses ferimentos depois que caiu da cama. Ela disse que, enquanto estava cuidando de Jackson, ele fez um lanche. Enquanto comia, de repente caiu de onde estava sentado e ficou inconsciente. Até parece. O médico legista afirmou depois que os ferimentos eram graves demais para serem causados por uma simples queda. O legista também disse que Jackson não tinha comida no estômago no momento em que morreu. A causa da morte de Jackson foi uma lesão por força contundente na cabeça e no tronco. Todas as lesões dele foram infligidas recentemente e a morte dele foi classificada como homicídio. Em algum momento, Trinity também mudaria sua versão e diria que Jackson tinha caído de uma cadeira e que ele tropeçou no colchão de ar no chão. Não que isso importasse, porque a gravidade dos ferimentos dele não combinava com nenhuma dessas versões. Enquanto Trinity estava sentada no hospital com Julian e Jackson esperando para ver se o garotinho iria sobreviver, ela estava extremamente focada no celular. Descobriu-se que ela pesquisou no Google temas comprometedoras, como ocorre uma hemorragia cerebral. Hemorragia cerebral em bebês. Como uma fratura deprimida no crânio pode passar despercebida e como desativar o Facebook. Enquanto aguardava na emergência, Julian conversou com sua prima, enfermeira, pelo viva voz. Quando a prima ouviu a gravidade dos ferimentos de Jackson, ela disse em voz alta: "Se o bebê morrer, alguém vai ser acusado de assassinato." Essa declaração imediatamente fez com que o rosto de Trinity mudasse, e ela parecia chocada. Em seguida, ela se levantou, disse que precisava ligar para os pais e saiu da sala. Logo, a polícia encontrou mais provas incriminatórias contra Trinity. Aparentemente, ela havia mandado uma mensagem para sua colega de quarto, Paris, perguntando: "Por que eu sinto tanta raiva do JD?" Tipo, mais cedo estávamos na cama e JD ficava tocando o rosto do Jay e eu quase chorei. Ao que Paris respondeu: "Como assim? Você sente raiva do JD?" Trinity mandou outra mensagem para ela, dizendo tipo: "Não sei, não é ciúmes, mas é como se eu quisesse amar ele, mas ao invés de amar, eu só sinto raiva, tipo vontade de socar ele. KKKKKKK. Ai meu Deus, isso parece tão ruim." Desde que ele chegou aqui, Julian não me tocou. Ele está no chão agora. Paris responde: "Acho que ele só está tentando cuidar do JD e garantir que ele tenha espaço e tudo o que precisa. Não acho que ele queira parecer que não quer te tocar ou ficar com você, mas é o bebê dele, entende?" Outra mensagem da Trinity diz: "Talvez seja só porque ele tem um filho com outra pessoa, e eu estou começando a perceber que não posso ficar com alguém que não tem um filho comigo." Em um momento, Trinity disse para Paris que achava que nunca conseguiria amar Jackson e que ela sempre ficava irritada quando ele estava por perto. Inacreditavelmente, Trinity também brincou dizendo que poderia, abre aspas, atropelar JD com o carro dela. Outra estudante chamada Lily Waterman, que morava no mesmo prédio do dormitório que Trinity, conversou com a polícia. Ela disse que ouviu Jackson chorando naquele dia por quase 1 hora. Ela afirmou que a criança estava chorando por muito tempo, até que todo mundo disse que, de repente, simplesmente parou e ninguém sabia o que tinha acontecido. No dia 20 de janeiro de 2024, Trinity Pogg, de 18 anos, foi presa e acusada de agressão agravada, homicídio durante a prática de outro crime e crueldade contra crianças em primeiro grau. Ela foi mantida sob custódia sem direito à fiança. Ao saber da prisão de Trinity e das acusações contra ela, o circuito de concursos retirou seu título de Miss Donaldsonville. Quando Sheila, mãe de Jackson, soube por Julian que o filho deles havia morrido, disse: "Fiquei muito assustada e confusa, pois não sabia o que estava acontecendo. Nunca imaginei que ele diria que nosso filho havia falecido. A vida dele foi tirada tão cedo e tem sido muito difícil desde que tudo começou. Eu só espero, nós esperamos, que meu filho tenha a justiça que ele merece." Sheila não sabia sobre Trinity até o dia em que Jackson morreu. De acordo com a mãe, ela e Julian tinham um acordo de que manteriam o filho deles separado de qualquer parceira romântica de Julian. Sheila disse: "Queria que ele tivesse me contado sobre ela. Poderíamos ter chegado a um acordo sobre a Trinity estar perto do nosso filho. Meu filho não tinha culpa de nada do que ela estava sentindo."
Se ela tinha ciúmes ou só queria o Julian para si, poderia ter falado algo ou simplesmente deixado o Julian. Eu realmente espero que ela seja condenada e vá para a cadeia porque, bem, tudo está mostrando que ela fez isso de propósito. Em fevereiro de 2024, por algum motivo, um juiz decidiu reduzir a fiança da Trinity para $75 mil. Então, é claro, ela foi solta pouco tempo depois. Isso sob a condição de que ela teria que usar uma tornozeleira eletrônica, não poderia usar drogas ou álcool, mas poderia sair do país se quisesse. Alguns meses depois, em agosto, Trinity se declarou inocente das acusações. O pai de Jackson, Julian, diria sobre isso: "Eu me sinto muito frustrado e chateado. Com ela se declarando inocente, sabendo que ela é culpada, isso simplesmente não está certo. Sinto que o tribunal está apenas dando um pegando leve com ela. Isso é um tapa na cara para mim e minha família. Tudo o que queremos é justiça para o meu filho. Deixá-la sair e ficar livre não está certo." Ela tirou a vida de um bebê inocente de 1 ano. Trinity Pogg foi a julgamento em dezembro de 2025 e a promotoria afirmou que ela espancou o pequeno Jackson, de 18 meses até a morte, porque sentia ressentimento pelo menino e queria ter um filho próprio com Julian em vez disso. Além disso, a promotoria acreditava que Trinity sentia ciúmes, porque Julian dava mais atenção ao filho do que a ela. O médico legista que realizou a autópsia do menino prestou depoimento e disse que ele morreu em decorrência de traumatismo contundente na cabeça e no tronco. Ele também tinha uma grave desfiguração no fígado e o cérebro estava tão danificado que se tornou inutilizável. Em certo momento, mensagens entre Trinity e Julian foram lidas em voz alta. Veja o que uma mensagem de Trinity para o namorado dela em 10 de dezembro de 2023 dizia: "Não sei se consigo continuar. Esse fim de semana foi difícil e estou sem saber o que fazer. Eu te amo muito, mas deixar JD bater na parede e ver o estrago que isso causou me machucou, mostrando que não estou pensando no melhor para JD. Você não deveria estar com alguém que não ama seu filho. Eu tento, mas nada muda. Sempre que o vejo, choro. Eu choro porque ele se parece tanto com você e parte de mim queria que não fosse seu. Choro ao perceber que você e outra pessoa compartilham o amor por ele. Não sei o que fazer, mas espero que você entenda meu ponto de vista. Quando você me chamou e fez aquela expressão, eu não aguento, não posso mais ficar perto dele. Me desculpa, eu não sei onde isso nos deixa, mas eu sei que você nunca vai tomar uma decisão. Eu quero ter minha própria família, Jay. Toda vez que eu vejo ele, eu só quero chorar. Ver ele feliz e como ele é com você na sua casa e como ele é comigo. Ele me odeia, Jay. Ele chora sem parar comigo." O Dr. Michael Bussman, testemunha especializada que trabalhava no pronto-socorro quando Jackson chegou, disse que a criança pequena tinha inchaço na cabeça e líquido no nariz, indicando um golpe direto. O médico afirmou que uma cadeira ou cama seria muito baixa para o menino sofrer ferimentos tão graves. Quando o médico questionou Trinity anteriormente sobre o estado de Jackson, ela admitiu que tinha sacudido o menino porque ele não estava se comportando corretamente. A defesa de Trinity argumentaria que ela também era uma vítima no caso, porque a polícia e os promotores tiraram conclusões precipitadas sobre sua culpa. A advogada dela afirmou que os ferimentos de Jackson provavelmente resultaram de uma queda da cama, que ficava a 1 metro do chão na noite anterior, o que não bate com nenhuma evidência médica, mas tudo bem. Também tem o fato de que Trinity admitiu em mensagens de texto para sua colega de quarto que Jackson tinha caído do colchão inflável, não da cama suspensa. Então isso dá só o quê? Talvez uns 30 centímetros do chão? A defesa também falou sobre uma fralda que foi encontrada na lixeira do quarto da Trinity, e eles alegaram que ela continha fezes com sangue. De acordo com eles, isso mostrava que a criança pequena já estava doente antes de ser deixada sozinha com a Trinity. No entanto, mesmo que a fralda tenha sido fotografada, ela nunca foi testada ou preservada. Basicamente, eles estavam tentando colocar a culpa pela morte de Jackson em seu pai, Julian, em vez de na Trinity. Mas vários vídeos, incluindo um encontrado no celular de Julian, de apenas um dia antes da morte de Jackson, mostravam que ele estava bem.
No final do julgamento, o júri chegaria ao veredicto em apenas algumas horas. O juiz então leu esse veredicto em voz alta e declarou que Trinity foi absolvida da acusação de homicídio doloso, o que significa que o júri não achou que a morte de Jackson foi intencional. Ao ouvir as palavras não culpada, Trinity e outras pessoas na galeria começaram a comemorar antes da hora. Mas o juiz então anunciou que Trinity havia sido considerada culpada nas outras acusações. Que pena! Tudo bem, senhorita Pogg, por favor, levante-se. O veredicto é o seguinte para cada acusação. Na primeira acusação diz: nós do júri consideramos a ré não culpada. Nas acusações 2, 3, 4, 5 e 6, o veredicto diz: nós do júri consideramos a ré culpada. Homicídio durante a prática de outro crime, 2 acusações, agressão agravada, 2 acusações e crueldade contra a criança em 1º grau. Vocês podem dormir. Trinity Pogg foi então sentenciada à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional. Ela recebeu mais 20 anos para cumprir simultaneamente. Obrigada por ouvirem a história de Jackson. Trinity é uma pessoa absolutamente desprezível. Ela odiava Jackson simplesmente porque ele não era dela. E em vez de se afastar do relacionamento com o pai dele, ela egoisticamente insistiu, fazendo o garotinho sofrer e, no fim, tirando sua vida. O que acha dessa situação? Então, se você gosta de True Crime e quer ouvir essas histórias comigo, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo. Ative as notificações para saber quando eu postar novos vídeos, pelo menos 2 vezes por semana. Obrigada por assistir ao A Wicked World hoje. Até a próxima, se cuidem! Obrigada aos apoiadores de A Wicked World. Agora tem ainda mais do Mundo Sinistro no Patreon, então confira em patreon.com/awickedworld ou use o app do Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Você tem uma sugestão de história que gostaria que eu abordasse? Se tiver, envie um e-mail para awickedworldtruecrime@gmail.com.